Sochi, pouco após o fim treino desta quarta-feira, no estádio municipal de Sochi, Marcelo caminha pela pista de atletismo ainda com o uniforme da seleção enquanto ensaia um puxão de orelhas no filho mais velho, que tentava passar mais tempo brincando no local. Marquinhos, pouco mais à frente, leva a filha pequena no colo. Alguns parentes de jogadores decidem se dar para cortar caminho até o hotel, logo ao lado do estádio, atravessando o campo anexo, usado na maioria das atividades comandadas por Tite. O último dos 24 dias da seleção brasileira em Sochi terminou em tom saudoso. A proximidade das famílias, aproveitada e aprovada pelos jogadores, dificilmente seguirá a mesma dinâmica daqui para frente. A delegação viaja pela manhã, horário russo, para Kazan, onde enfrenta a Bélgica. A integração de familiares ao dia a dia dos jogadores durante a Copa fez parte do planejamento traçado pelo coordenador de seleções, Edu Gaspar. Sempre foi destacado que a intenção era oferecer aos atletas apoio familiar sem que perturbasse a rotina de treinos e descansos. Em Sochi, as circunstâncias ajudaram. E muito. O hotel 5 estrelas que hospeda os jogadores, além de ficar exatamente ao lado do estádio usado para treinos, tem piscina aquecida, praia particular, restaurante e espaço infantil. Nos momentos de folga, sobravam opções de atividades relaxantes com as famílias, que tiveram liberdade para visitar os jogadores pelo menos uma vez por semana, geralmente no dia seguinte a cada jogo. Mais do que as visitas ao hotel, no entanto, chamou atenção a presença de familiares acompanhando os treinos da seleção, algo raro entre as equipes deste Mundial. Depois da vitória sobre o México, por exemplo, vários parentes dos atletas foram ao treino regenerativo de terça-feira e marcaram presença novamente nesta quarta. Na Europa estamos acostumados em ter a família por perto. No Brasil sabemos que é um pouco diferente, refletiu o meia Willian em entrevista coletiva nesta quarta. É importante deixar claro que foi uma coisa bem alinhada. Não foi nada bagunçado. Não estamos abrindo treino para torcedores, e sabemos que a torcida é importante. Mas é algo só para quem está mais próximo a nós mesmos. Na primeira fila da coletiva, Willian era assistido pela mulher, Vanessa, e pelas duas filhas gêmeas, Valentina e Manuela. Quando um repórter fez esta observação e perguntou se a pressão de dar entrevista com a família perto era maior do que atuar com a arquibancada lotada, o meia atacante sorriu. Ah, dar essa entrevista é mais difícil. Risos. Mas a família é nosso bem mais precioso. É claro que tem os momentos certos para estar por perto, como depois de um treino ou de um jogo, ponderou. Os familiares e amigos foram hospedados, salvo sessões pontuais, no Hotel Pullman, a menos de 10 minutos de carro da concentração da seleção. A logística foi feita pela CBF, enquanto os gastos com passagens e hospedagens saíram do bolso dos atletas. Quando não tinham abertura para visitar o hotel da seleção ou algum treinamento, os parentes aproveitaram para passear por Sochi. Nesta quarta-feira nublada, por exemplo, a mulher do zagueiro Thiago Silva curtiu o dia com a família no parque de diversões ao lado do Ficht Stadium. Quando o tempo abria, na maioria dos dias, a temperatura beirou os 30 graus Celsius. As famílias aproveitavam para curtir a praia de Sochi e chegaram a improvisar um churrasco na entrada do hotel. À noite, o descanso foi mais comum do que saídas. Amigos do atacante Neymar aproveitaram a noite de terça, a penúltima em Sochi, para jantar num restaurante da zona portuária, à beira-mar, mas voltaram para o hotel antes de 1 hora. Se a rotina das famílias era normalmente serena, em dias de jogos virava uma maratona. Um voo fretado partia de Sochi para as cidades das partidas, sempre pela manhã. Depois do jogo, todos os parentes, incluindo crianças pequenas, voltavam ao balneário russo em outro voo fretado, de noite ou de madrugada. Houve ainda um contratempo na semana do jogo contra a Sérvia, que decretou a classificação brasileira para as oitavas de final. Algumas famílias tinham reservas curtas no Hotel Pullman e tiveram que trocar de quarto ou de hotel. O movimento de malas foi intenso.
Os amigos de Neymar, por exemplo, mudaram-se para o Hotel Yacht, a menos de 100 metros do Pullman. Já a família de Douglas Costa se transferiu para o Swiss Hotel, o mesmo onde os jogadores estão hospedados numa ala reservada. Obstáculos à parte, o saldo da estadia da seleção em Sochi foi muito positivo. O grupo de parentes e amigos deixa a cidade de vez após o confronto com a Bélgica. Se o Brasil avançar, a próxima parada será São Petersburgo.